Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Na graça de um novo mês, iniciamos hoje o mês de dezembro. Na graça de uma nova semana, hoje é segunda-feira. E na graça de um novo tempo, nós iniciamos ontem o tempo do Advento. Tempo em que nosso coração se prepara para receber a presença do Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o nascimento de Jesus mudou todo o rumo da história e, sobretudo, a nossa vida. Então, que a gente possa preparar bem o nosso coração para recebê-lo. Desde já eu desejo a todos vocês um santo e abençoado Advento. Vamos ao Evangelho. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 11. Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 11, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo das minhas ordens. E digo a um, vai, ele vai. Digo a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado. Olha que maravilha. Ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, ao início desta reflexão do Evangelho de hoje ensina, eu queria fazer uma pergunta para você, porque foi uma pergunta que eu me fiz quando eu li e leio sempre esse trecho do Evangelho. Será que a minha fé ela é capaz de gerar essa admiração no coração de Jesus? Será que eu sou capaz de, com a minha fé, surpreender o coração de Jesus? Porque eu sou batizado, eu sou crismado, eu fui consagrado como um religioso, eu fui ordenado sacerdote e eu sou um cristão. Então, a minha fé, ela deve fazer sentido, não só para mim, mas para todos aqueles que, de alguma forma, me conhecem, têm contato com a minha missão. Jesus disse que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo, sermos verdadeiramente fermentos na massa. Eu lembro que lá em Roma, num curso de Teologia da Evangelização, o nosso professor dizia: o nosso testemunho cristão deve ser um diferencial no mundo. E aí a gente olha para o trecho do Evangelho de hoje, um oficial romano. Não era um escriba, não era um fariseu, não era um mestre da lei, não era alguém do templo, alguém do contexto religioso sagrado. Não. Era um homem pagão que vai até Jesus, pede a cura de um dos seus empregados e Jesus diz, tá, eu vou lá. E ele diz o quê? Essa frase que a gente repete em toda a missa: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas diz uma só palavra e eu ficarei curado, e eu serei salvo. Sabe, meu povo,
às vezes a gente acha que Deus ele só pode abençoar, só vai abençoar quem está dentro do nosso padrão de religião. Deus só vai abençoar a minha igreja, Deus só vai abençoar o meu grupo, o meu movimento, a minha pastoral, alguém que está dentro das minhas concepções religiosas. E esse evangelho de hoje quebra, né, completamente essa compreensão. Jesus vai além, né? Ele deu a samaritana, ele deu a cananeia, ele deu a Zaqueu, ele deu a esse oficial romano graças e bênçãos que talvez, segundo a nossa lógica, só deveria pertencer ao povo da religião, ao povo da igreja. Eu confesso para vocês que muitas pessoas que estão fora do ambiente religioso, muitas vezes até me surpreendem também, com o seu testemunho de vida, de honestidade, de compromisso social, até mesmo de ética, de moral, que muitas vezes eu não percebo em pessoas que estão dentro do ambiente religioso. Nossa, Frei, é verdade? É. Por exemplo, eu digo que uma vez um ateu salvou a minha vida. Sim, eu estava doente no hospital, uma crise terrível, na época que eu tive herpes zoster dentro do ouvido, e ficou recorrente, né? Então foram quase 3 meses de tratamento. E eu entrei no hospital, dei entrada no hospital, uma crise terrível, e os médicos desconfiavam, né, de uma encefalite. E um pai de uma amiga minha, que é muito religiosa, mas ele mesmo se diz ateu, deixou tudo que estava fazendo e quando soube, né, que era eu, ele foi lá no hospital e tomou todas as providências possíveis e necessárias para poder me ajudar. E eu depois o agradeço imensamente essa generosidade dele. E eu disse, o senhor é o ateu mais cristão que eu conheço, né? Falei isso em tom de brincadeira, mas, sabe, tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é verdadeiro vem de Deus, né? Tudo que é belo, bom e verdadeiro vem de Deus. Então, aquele homem, mesmo sem acreditar em Deus, ele fez o que é bom. Isso eu não estou dizendo para você que agora você vai abandonar a religião e vai se preocupar só em viver a moralidade e a ética e ser uma pessoa boa e tudo bem. Não. Jesus diz que quem crê e for batizado será salvo. Então, crer, né, receber os sacramentos e tentar viver uma religião de um jeito saudável, esse sim é o caminho. Esse sim é o processo que nós devemos viver. E esse homem, esse centurião, nos dá a lição. Veja, gente, Jesus ficou admirado. Eu não sei se alguma vez na vida eu consegui admirar Jesus com a minha fé. Será que você já conseguiu admirar Jesus com a sua fé? Surpreender Jesus com a sua fé? Nós que estamos na igreja há tanto tempo, nós que somos de missa, nós que somos de confissão, nós que somos de vida pastoral, de movimento, às vezes não conseguimos surpreender Jesus com a nossa fé. Essa é a grande verdade. E aí Jesus ficou admirado com a fé daquele homem e disse, ainda acrescentou, não ficou só admirado não. Em verdade eu vos digo, nunca, jamais encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Gente, isso aqui é um tapa na nossa cara. Um tapa assim, na nossa cara, sabe? Os discípulos que foram escolhidos, eleitos, chamados, na hora da tempestade se desesperaram. Os discípulos de Emaús, né, que tinham sido chamados também, na hora do sofrimento, da dor da cruz, foram embora também. Pedro, né, olhou para Jesus, tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. Cadê a fé? Jesus reclama. E esse homem, que era um centurião romano, admirou Jesus com a sua fé. Que a gente leve isso para a nossa oração hoje, tá?
Será que eu estou surpreendendo Jesus, admirando Jesus com a minha fé? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.